Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques e eu decidi fazer uma oposição ao pessoal Terra Plana. E nessa oposição, algumas pessoas assim se manifestaram. É um grupo de WhatsApp que uma pessoa me adicionou no grupo, depois me removeu. Eu acho que eu posso chamar assim, ex-amigo. Ele ficou ofendido, ele não quer mais conversa, ele me bloqueou no WhatsApp, porque eu falei com ele algumas verdades, chamei ele de mentiroso, porque ele falou assim, que ia me provar que a Terra é plana. E ele, o maior sábio do grupo dele, a pessoa que mais entende do assunto no grupo dele é o Júlio Cavalcante, e o Júlio Cavalcante falou assim, olha, Wilson, não temos nenhuma prova de que a Terra é plana. Como também eu tenho convicção de que não há prova que a Terra é redonda. Eu falei, é bem fácil isso, vamos pegar aí um avião ali na NASA, vamos à NASA ali pegar um avião e vamos lá ver, uma navezinha espacial. Vamos lá, olhamos, chegamos lá em cima, olhamos, é plana? Não, é redonda. Pronto, acabou o problema. Então, esse pessoal Terra Plana, assim, o que tem mais é barulho, mas isso não mudou, a Terra continua sendo redonda. Como que nós poderíamos provar que a Terra é redonda, Wilson? Bom, é simples. Quem acredita que existe observatório, basta olhar em um observatório. A não ser que a pessoa fale assim, não, esse observatório é uma ilusão. Estão mentindo para nós essas lentes aqui. Porque todos os planetas que nós vemos aí pelo espaço, eles é mais parecido uma bola mesmo. Não é uma esfera perfeita, claro, não existe. Essa é só em arquétipo. Então eu vou ler aqui o texto que ela mandou para mim. Um filósofo não é um semideus, não é um ser que sabe tudo, não é o único ser pensante na Terra. Aliás, na geração Paulo Freire, parece que o pensar foi tirado das pessoas, porque uma pessoa boa que defende Paulo Freire é porque foi manipulada na universidade. Então, isso ela me mandou no WhatsApp, eu fiz alguns vídeos falando de Paulo Freire e demonstra aí a minha amiga Alessandra, posso falar assim, uma amiga, uma pessoa que eu conheci nesse grupo aí, uma pessoa muito gentil, enfim, eu posso afirmar que ela não conhece a obra de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Eu não lembro tanto que eu expliquei a respeito dessa questão, mas muitas pessoas, por exemplo, a maioria aí dessas pessoas terra plana que eu conheci, eles são bibliólatras, aquelas pessoas assim viciadas em Bíblia, e fala assim, porque na palavra de Deus, não tem palavra de Deus, amigo, tem um livro que foi escrito por homens, é um plágio. Esse livro plagiou o livro de Lucas, que nem o nome era, eu não sei exatamente se o nome de Lucas era Lucas, porque vários deles, os nomes foram mudados, como por exemplo Jesus, o nome dele não era Jesus, mas se o nome de Jesus era Yeshua, Yehoshua, ou o que for, se a mãe dele teve contato físico com o pai íntimo antes do Jesus nascer, o que muda isso? Eu tenho certeza que teve. Porque assim, os outros irmãos de Jesus, todos eles, nenhum foi um milagre. O pai e a mãe deles entraram para dentro do quarto, né, sozinhos lá, e saiu o menino, um monte de irmãos que teve Jesus. Aí eu pergunto assim, bom, e se ele veio do José, né? Se José forneceu ali cromossomos para o Jesus, e aí? Aí você vai falar assim, eu não vou acreditar mais em Deus, porque o Jesus é um mentiroso. Você vai falar isso? O que conta para uma pessoa ser um homicida é ela ter executado um crime. Como o meu ex-amigo Edson falou que é vegetariano, aí ele comeu, eu estava na estrada com ele, viajando e tal, e ele comeu 2 churrasquinhos, eu vi ele colocando assim no grupo do Terra Plana,
Eu sou vegetariana há 35 anos. Aí eu perguntei assim, ô Edson, você mente só para esse grupo? Como é que é? Você mente? Mas ele me bloqueou e me removeu do grupo, né? Então, assim, você pode ver que isso é uma reação completamente fora de um senso, assim, é, co- um- é, enfim. Aí acontece o seguinte, eu falei para ele isso porque ele falou que ele é vegetariano há 35 anos. Eu falei assim, olha, isso é mentiroso. Estava na estrada, ele pediu dois espetinhos, coração de galinha. Falei, Edson, minha coxinha aqui, a galinha que foi morta para fazer a minha coxinha, teve pelo menos umas 10 coxinhas aí, saíram dessa galinha. Agora o seu espetinho aí, 18 galinhas, eu estou contando mais ou menos aí uns 9 coraçãozinhos. Então 18 galinhas foram mortas, você comeu 2, Edson. E como é que você é vegetariana? É minha sobrinha, eu perguntei para ela assim, bom, você é vegetariana só porque eu não como carne. E quem come coraçãozinho de galinha vegetariana? Ela não, de forma alguma, né? Então, assim, é engraçado, as pessoas mentem e quando elas, assim, são pegas na mentira delas, aí elas enlouquecem, né? Bom, nós sabemos que tem o Barda Todol, o livro do budismo, não é? Da tradição budista. Nós sabemos que ele está falando ali de reencarnação, né? Não é o somente o Allan Kardec, porque essas pessoas falam assim, não existe reencarnação, quem está falando de reencarnação é do demônio. Eu falo assim, olha, uma pessoa que não sabe nem se vai estar gripada amanhã, vamos pensar um pouco, né? A pessoa não sabe nem se vai estar gripada amanhã, ela sabe tudo, porque ela leu nenhum livro que foi feito em um prelo. Para quem não sabe, prelo é a máquina que fabrica livros. Pelo menos quando eu era mais jovem, chamava assim, né? Já 45 anos, já não sou assim exatamente jovem, né? Embora pareça aí uma cara de 20. Mas eu, nesse grupo, as pessoas terra plana ali, então eu comecei a ver, porque infelizmente não tem como o ser humano não fazer julgamento, né? Eu falei com esse mesmo Edson, que falou que era meu amigo, eu perguntei assim, bom, o que faz você poder afirmar que você é meu amigo? Porque o que faz você afirmar que eu sou o seu amigo é que sempre quando você me precisa, né, quando você, olha, vou ter que fazer uma viagem aqui, vamos lá, nós vamos conversando e dirigindo nós dois, né, não, eu tenho que fazer uma parede aqui, eu faço aí para você, né, e tal, só uma paredinha aqui, não, eu te ajudo, eu faço aí e tal. Então, assim, na hora que você precisa de mim, eu sou seu amigo. Isso faz você falar que eu sou seu amigo, né? Quando seu filho está nascendo aí, você está correndo para lá e para cá, nossa, eu preciso de fazer isso, aquilo, dirigir meu carro, fazer tal coisa aqui, eu vou lá com você, tá tranquilo, né? Aí o que acontece? Eu perguntei para ele o que faz eu ter convicção de que você é meu amigo. Porque você só, quando precisa de mim, você me pede as coisas que você quer, né? Agora, o que você fez para mim, para eu poder falar assim, você é meu amigo, né? Aí o cara me bloqueou, porque eu falei que ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Se ele fala assim, eu sou 35 anos de vegetariano, né? Aí o cara comendo coraçãozinho de galinha na minha frente, né? Então imagina se quando eu não estou com ele, o que ele come? Será que ele não pede aquela alcatra, uma delícia, né? Então, assim, nós temos questões que, para poder falar, é uma envergadura moral, né? Para uma pessoa falar assim, tal coisa é isso. Você vai falar, você vai acreditar no que o Luiz Inácio Lula da Silva falar com você, que, olha, eu sou aqui o Luiz Inácio Lula da Silva e eu vou te explicar o que é Deus. Aí você fala assim, não, mas nesse cara aí que tava aí, o cara da Atibaia lá, ou esse ex-presidente aí do Brasil, não é esse cara aí? Esse cara aí vai me explicar o que é Deus? Né? Então é bem assim, né? E tem, por exemplo, pessoas que, olha, aqui o Edmaceiro tem aqui um tanto de carro aqui que os pastores pegam ainda, essas pessoas todas,
né? O pessoal não tem hoje dinheiro para o diesel, tá tranquilo, você tem aí o quê? Não tem nada, você tem no seu carro, não tá? Deixa aqui a chave. Não precisa de dar o diesel, deixa aqui a chave do carro. Deus vai te dar um novo, amigo. Aí o cara acredita, tem gente que acredita nisso, né? Então, assim, aí você tem que olhar para o que essas pessoas estão fazendo, né? Porque o Edson falou assim que eu sou demoníaco porque eu defendo Allan Kardec. Eu falo assim, bom, o Allan Kardec realmente é formidável. Eu não consigo contestar aquilo que está escrito nos livros do Allan Kardec. Mas o que está escrito na Bíblia é muito fácil contestar. E eu já citei essa história várias vezes, né? Eu vou falar novamente. Tinha ali só o cara, o pó, né? Do pó tirou lá o menino, o Adão. Aí do Adão misturou lá, arrancou uma costelinha dele e fez a mulher, né? Os dois ali, pá, veio os meninos. E aí um matou o outro, né? Ficaram só os três, Adão, Eva, o Caim. Aí o Caim sai andando, foi se retirando da face de Deus, como está escrito lá no livrinho. É um livro mentiroso, né? Aí o Caim acha uma cidade. Quer dizer, não pega de Gênesis a Apocalipse, o final do livro escatológico, não tem contando essa história. Aí nós temos que pensar assim, bom, mas espera aí, esse escatologia, essas pessoas, elas têm algum problema. Porque, assim, como que alguém pode afirmar que o fim do mundo, o final vai acabar uma coisa feita de átomos, né? Vai explodir o planeta Terra? E aí? Explodiu, um dia ele não surgiu? Então, assim, e daí se tá o fim do mundo ou não tá? O que importa é que o litro de gasolina aqui no Brasil tá R$6, R$5, e a mesma gasolina que nós mandamos lá para o Paraguai, a nossa gasolina, ela tá R$2,50, né? E aí o presidente é muito bom. Ele é excelente, esse presidente, que ele é conservador, é um lixo igual ao outro. Por quê? Porque, assim, qual que é a diferença desse aí para o outro que estava antes? Qual é a diferença desse governo opressor para o governo opressor anterior? Aí há o resultado das pessoas, como o texto que eu li da minha amiga falando mal do Paulo Freire, sem ler os livros do Paulo Freire, né? Como, por exemplo, Pedagogia do Oprimido, eu já falei a respeito da obra, se necessário eu falo quantas vezes for. Então, o Paulo Freire foi um filósofo brasileiro e um filósofo, assim, que o que ele escreveu realmente um tratado, Pedagogia do Oprimido. Esse livro é um livro que as pessoas deveriam ler antes de falar mal. Porque as pessoas... O que aconteceu? O PT utilizou educação bancária, que é um conceito que tem nesse livro de Paulo Freire. O Paulo Freire está falando que essa educação bancária é um lixo. Ele está falando isso no livro dele. Aí a pessoa não leu e fala assim, que o Paulo Freire, maldito, no PT, não leu o livro. Como é que vai falar mal? Como o meu amigo lá, o meu amigo Júlio Cavalcante, ele não, Allan Kardec e tal, isso não existe. Aí qual obra dele você leu? Não, eu conheci o Espiritismo Mesa Branca, mas em qual livro do Kardec que tem falando de Mesa Branca? Isso é uma coisa de um bando de idiota que fala que é kardecista. Porque assim, a pessoa que entende Allan Kardec, não existe cor de mesa para poder falar com o espírito. O Chico Xavier escrevia no mato, em qualquer lugar, no balcão do bar, não precisa ser mesa, não precisa de nada, né? Então, acontece o seguinte, da mesma forma, tem pessoas que utilizam a Bíblia e monta a igreja contemporânea que ela fala que o certo é o homossexualismo, ou seja, é um discurso que está lá atrás em Agatão, na filosofia, né? Então, acontece o seguinte, se é certo ou se não é certo, essa questão, por exemplo, do homossexualismo, eu já falei isso. Se a pessoa ela é homossexual, o problema é de quem? Ou, se não é problema, isso é problema da pessoa, não é meu.
Não sou eu o homossexual, é a pessoa, o problema é dela. Ah, mas isso está certo? O que é certo? Né? Nós vamos defender que o certo para o time do Galo é que o Cruzeiro é o pior, não é? Agora, ir para o time do Cruzeiro, será que ele vai falar o mesmo? Não. O certo para a Igreja Católica é que o Testemunho de Jeová ou qualquer outra não presta, é um lixo. Né? E assim vai falar o Testemunho de Jeová das outras. Né? Vai falar assim, que esse cara é satanista, porque ele conhece o Cabailon, ele... as leis cabalísticas, né? Ele conhece o budismo, ele conhece o Allan Kardec. Eu conheço tudo isso e isso aí me faz ser satanista. O que é ser satanista? Ah, você acredita não? Olha, as pessoas que se dizem cristãs, que seguem a Bíblia, elas são satanistas. Todo escatológico é satanista. Porque o escatologismo ele é satânico? Porque ele acredita na existência de um demônio. E eu falo assim, bom, eu ainda... se eu for falar, se alguém me falar assim, ou só existe o demônio, eu falo assim, bom, dar provas materiais da existência do demônio é um pouco difícil. Como nós estamos, vamos dizer assim, dentro da caverna, né, é difícil explicar as coisas do lado de fora da caverna. Mas entendendo que existem espíritos, isso é uma convicção. Entendendo tanto para qualquer religião. Se quer chamar de espírito, quer chamar de alma, se acreditou em alguma coisa além do corpo, como nós temos a convicção de que o corpo não funciona sem uma certa energia, que é o espírito, que é a energia, a eletricidade, a bateria do corpo. Né? Alguma coisa saiu dali, que aquele corpo parou de funcionar, acabou a vida daquele corpo. O que nós vamos chamar isso? Vamos chamar de espírito, todo mundo chama isso de espírito. Né? Então, assim, a pessoa que é escatológica, ela certamente, a pessoa que é bíblica, ela está defendendo a existência do demônio. Como é que ela sabe que tem o demônio? Porque está escrito no livro. Aí a pessoa que defende a Bíblia fala assim que o livro é a palavra de Deus. É um plágio. A Igreja Católica pegou o livro do Lucas, do Mateus, do João, do Marcos e fez um plágio. É simples a questão. Pega o livro verdadeiro do Lucas ou do João, se você encontrar, porque você não vai encontrar esse livro. Como você... inclusive no budismo, né? O Barba Todol, por exemplo, né? Ele já cita que quando há uma necessidade daquela religião fazer um livro, é porque os seus religiosos, as pessoas que frequentam ali aquela religião, eles já não conseguem mais mentalizar aquilo ali, porque era o Barba Todol era passado de forma oral, tradições e tradições antes do Siddhartha Gautama, antes do Buda, já havia o Barba Todol, que foi incorporado o budismo nisso aí, né? E ele era passado oral, não era escrito. Aí hoje ele tem escrito, por quê? Porque já a mente das pessoas enfraqueceram, não consegue guardar aquelas coisas ali mais. Né? Então, assim, o livro, para que ter aquele livro daquele tamanho? Para que as pessoas não têm nem mente, as pessoas que... porque o que o Platão falava daquele que não é filósofo? Ele chamava esse de nécio. Olha, se você não sabe geometria, não entra na minha escola. Era assim a ordem platônica. Porque a pessoa que não consegue entender não consegue entender nem isso aqui que é explícito no próprio livro da Bíblia, tem ali escrito, eu não sei, versículo, capítulo, enfim, mas ele fala, bom, eu falo para vocês, se vocês não entendem coisas da terra, como é que vocês vão entender coisas do céu? Né? Então, nós temos assim, as pessoas todas têm essa necessidade, as pessoas todas fazem essa busca de entender o que é, né? Entender
a vida, a religião, enfim. E essa busca, ela não tem como eu colocar um limite. Então, por exemplo, o escatologismo coloca um limite no Criador. Vai ser assim porque está escrito aqui nesse papel. Isso é uma demência. Eu não posso limitar o ser que criou o universo. Como é que eu vou limitar esse ser? Eu não sei se amanhã eu estarei gripado. Eu não sei. Eu não sei se eu estarei vivo amanhã. Eu não sei. Eu não sou o criador do universo. Eu consigo criar ali um arroz, nem não estou criando, eu só estou mexendo ali o arroz na panela e tal, e fiz, pronto. Né? Então, assim, um ser limitado como ser humano, ele saber como que funciona todo o universo e o criador do universo, isso é uma blasfêmia. Então, acontece o seguinte, eu assim, entendo que as pessoas, elas precisam, a necessidade que faz as pessoas, como o Nietzsche, as pessoas falam assim, o assassino de Deus. Ele disse assim, se existe um cristão, esse foi o crucificado. Então, assim, a minha sugestão nessa filosofia instantânea é que as pessoas saibam daquilo que elas estão falando. Eu não posso falar que uma coisa porque eu li em um papel. Está escrito aqui no papel que a água vai queimar se eu jogá-la para cima 7 vezes numa peneira. Ela vai queimar. Aí eu vou fazer isso e vai queimar a água? Não vai. Então não é o que está escrito. Eu posso escrever isso que eu falei em um papel? Não vai fazer isso aí não, que não vai queimar a água não, por favor. Tá? Eu peço para ninguém jogar água para cima e achando que vai queimar, porque tem gente que acredita naquilo que em um gênero nonsense, um gênero infantil, em um gênero a mitologia, enfim, um gênero religioso que nada mais é do que uma mitologia colocada ali, um teor mais assim, enfim. Então é isso, muito obrigado a todos. Wilson Marques, Filosofia Instantânea.